Boa noite, pessoal. Começamos agora a nossa aula de Direito Administrativo do cerne da questão. Quero agradecer agora a presença do pessoal que está nesta live e já peço de antemão a autorização para caso a gente compartilhe alguma imagem ou alguma logo de vocês. Se vocês quiserem que oculte ou não quiserem aparecer em alguma divulgação, pode entrar em contato com a gente que nós escondemos. Mas já deixo de antemão o meu agradecimento pela presença de vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio Souza Mendes, eu sou professor de Direito Administrativo e já venho a alguns encontros aqui comentar sobre o cerne da questão a respeito do direito administrativo. Para quem não conhece a proposta das aulas do cerne da questão, ela diz respeito sobre temas pontuais que caem nas questões de concurso dos variados temas a respeito do direito. E o meu caso é o direito administrativo. Hoje, pessoal, nós iremos trabalhar sobre um tema de extrema importância nos concursos públicos, que é o tema de contratos administrativos. Digo não só dos concursos, como da própria prática do direito administrativo, visto que os contratos, eles dizem a respeito do próprio dia a dia da administração pública. Então, independentemente da carreira que você almeja, que você esteja estudando, o contrato administrativo será uma grande realidade, pois se você trabalhar com uma carreira jurídica, provavelmente você irá lidar com litígios dentro do contrato administrativo. Mas se você também for lidar com uma carreira de apoio, seja mesmo técnico, um analista, ou mesmo um outro tipo de servidor na administração pública, você vai lidar no dia a dia com o tema específico de contrato administrativo da sua área, seja uma compra, seja a execução de um serviço, ou seja na contratação de um profissional, como, por exemplo, uma terceirização de um serviço. Então, o contrato administrativo, ele não é um tema simplesmente importante para as provas, porque cai com uma alta frequência. Ele também é um tema importante para o exercício da sua função. Então, digo que, além de ser um tema gostoso de estudar, ele é um tema também que vai te ajudar a todo momento, desde o seu estudo até a sua posse e o exercício da sua função. Tá certo, pessoal? Vamos, então, agora iniciar a nossa preparação sobre contratos administrativos. Preparei alguns esquemas para vocês e que eu vou começar demonstrando aqui com a minha tela. Esses esquemas, eles foram feitos, na verdade, para facilitar o entendimento de alguns conceitos do tema de contratos administrativos, que, apesar de aparentemente ser uma matéria abstrata, ele tem uma grande aplicação jurisprudencial. Então, fiz algumas tabelas, alguns esquemas que facilitam. E aí, uma dica para vocês. Quando eu mostrar essa tabela ou mostrar um esquema mais específico, dê um print na tela ou faça uma anotaçãozinha no seu caderno, porque geralmente são as informações com palavras-chave do que realmente vai aparecer na sua questão. Então, quando eu chegar no ponto da tabela, eu vou indicar, pessoal, isso é muito importante, prestem atenção e guardem essas palavras, tá? Nosso ponto de partida, então, a respeito dos contratos administrativos, ele tem que ser com o conceito. Tudo se inicia conceituando algo, né? Com os contratos não é diferente. Quando a gente pensa em contratos, a primeira coisa que deve vir na cabeça de vocês é a respeito dos contratos do direito civil. E é uma ideia boa você pensar nos contratos do direito civil, pois algumas características se assemelham. Mas eu trouxe um ponto crucial do nosso início da exposição, que é uma diferença, que falar sobre contratos da administração é diferente de falar sobre contratos administrativos. Apesar de ser um tema semelhante na nomenclatura, na prática ele tem uma diferença. E essa diferença que é importante para você entender a diferença entre o que é um contrato privado e um contrato de direito público. Veja, quando estamos falando sobre contratos administrativos, estamos dizendo necessariamente sobre aqueles contratos feitos sobre a égide do regime de direito público, em que não é apenas a administração pública como parte do contrato, seja ela como contratante ou como contratada, mas, na verdade, a administração pública exercendo algumas prerrogativas diferenciadas, prerrogativas essas que nós comentaremos ao longo de nossas aulas e elas se denominam como cláusulas exorbitantes.
Então, a grande diferença entre um contrato administrativo e um contrato privado é que no contrato administrativo, a administração pública, ela tem algumas prerrogativas que lhe deixam em um patamar diferente do particular. E estas prerrogativas diferenciam tanto no trato da execução quanto no trato do desfazimento do contrato administrativo. Por outro lado, então, pessoal, contratos da administração já se referem aos contratos sobre o regime de direito privado que a administração executa. Aí você me pergunta, mas professor, então nem todo contrato que a administração pública faz parte é um contrato administrativo regido sobre o direito público? Não, pessoal. Por isso que temos essa diferença. Em alguns momentos, a administração pública não precisa se socorrer das suas prerrogativas. Em alguns momentos, ela necessariamente é como se fosse um próprio particular. Quer um exemplo sobre isso? Veja, a administração pública, ela pode decidir fazer uma locação de um bem, por exemplo, um imóvel. Ela quer, às vezes, instalar um posto de saúde ou, vamos supor, uma creche municipal, e o município percebe que realizar uma locação deste bem é bem mais vantajoso do que ele, por exemplo, abrir uma licitação para construir um prédio. Então, quando ele observa que a locação é mais vantajosa, esse município vai locar, então, determinado imóvel já pronto que atende às condições que ele precisa. Esse contrato que a administração pública vai exercer, ele é um contrato de direito público? Via de regra, não, pessoal. Essa locação, a administração pública vai ser como se fosse um particular. Claro, com uma salvaguarda da continuidade do serviço público, de algumas prerrogativas que existem do próprio serviço prestado em prol da coletividade, mas o contrato em si, as cláusulas, aquele documento que vai ser redigido, ele não precisa de determinadas prerrogativas que deixam a administração pública num patamar maior que o particular. Então, esse contrato, ele não vai ser um contrato administrativo, ele vai ser um contrato da administração, pois o que existe, na verdade, é uma prevalência do regime privado sobre o regime público, que é a regra da administração. Tá? Então, essa é a principal diferença que vocês precisam ter em mente entre o que é um contrato de direito público e o que é um contrato de direito privado. A grande regra do exercício do direito público nos contratos administrativos e que nem todo contrato que a administração pública faz será um contrato administrativo. Ela pode muito bem estar como se fosse um particular na relação contratual. E quando ela se equipara a este particular, com o exemplo da locação, é um contrato da administração. Tá? Prosseguindo então, pessoal, importante que nós contextualizemos as características do contrato administrativo. E algumas delas eu até já disse aqui. Basicamente, o que a doutrina nos diz que são características basilares do contrato administrativo são essas que eu sistematizei para vocês aqui. Um contrato administrativo, ele via de regra será formal, ou seja, ele deve respeitar algumas formalidades, e estas formalidades específicas elas se encontram na Lei 8666. O contrato administrativo, ele é consensual, porque ele demanda o exercício de duas vontades. A administração pública não pode impor ao particular que ele execute o serviço ou que ele participe de determinada compra. Existe uma convergência de vontades. É um contrato comutativo. Comutativo porque ele demanda obrigação das duas partes. Se o particular ele se submete a um contrato e ele deve prestar determinado serviço à administração pública ou entregar determinado bem que ela comprou, a administração pública tem a obrigação de pagar. Então, veja, comutatividade significa obrigação para os dois lados. Personalíssimo, porque, via de regra, a administração pública, antes dela executar uma contratação via um contrato administrativo, existia um procedimento prévio. Procedimento este que nós denominamos de licitação. Então, como vocês sabem, e já devem ter noção que no direito administrativo, boa parte das contratações são feitas via licitação. E a licitação é um procedimento para que selecione a melhor proposta e o melhor contratante. Nesse caso, então, não faria sentido se o contrato administrativo não seguisse a regra de que quem foi selecionado na licitação seja o contratado. Então, por isso,
nós denominamos que na administração pública, os contratos administrativos, via de regra, eles seguem a regra da personalidade, ou seja, do serviço ser personalíssimo. Não pode ter uma substituição de quem a administração pública contratou de maneira discricionária. Porém, quero fazer uma ressalva que existe uma hipótese em que grandes serviços, às vezes, não podem ser executados por um único contratado. E este contratado precisa, às vezes, delegar alguns outros subserviços. Isso acontece, por exemplo, nas grandes obras de engenharia. Veja, um empreiteiro, para fazer uma grande construção, lembre-se quando ocorreu a Copa do Mundo aqui e teve uma construção de diversos estádios. Construir um estádio é uma obra complexa. E imagine que a empreiteira, via de regra, ela não teria o know-how para executar todas as etapas do serviço. Então, o que acontece nesse caso? Mesmo a empreiteira tendo sido a que venceu a licitação e a que foi contratada pela administração pública para construir determinado estádio, ela pode, para algumas etapas da obra, fazer uma subcontratação. Subcontratação esta, que aí também não pode ser a bel prazer do particular, deve respeitar alguns ditames do direito público. Que ditames são esses? Deve respeitar os termos da licitação a qual ela foi vencida, deve ter previsão tanto no edital de licitação quanto no contrato em que ela firmou com a administração pública, e o subcontratado, ele não pode ser contratado para executar toda a obra. Veja, tem que ser por uma pequena parcela. Se for a obra toda, nós estaríamos diante do quê? De uma fraude ao procedimento de licitação. Fraude esta que é condenada pelos nossos tribunais e pela doutrina majoritária. Então, por isso que a subcontratação ela é permitida, desde que respeite estes limites, tá certo? Outra característica importantíssima do contrato administrativo é que ele é denominado, via de regra, como um contrato de adesão. Vamos agora rememorar. Contrato de adesão, um conceito que vem do direito civil e do direito consumidor. O que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele em que, geralmente, as cláusulas elas são impostas a você. Você não pode discutir aquilo e firmar o que com uma negociação. Você ou aceita aquele contrato e assina, ou você então vai recusar o contrato, você não contrata com aquele prestador de serviço. No campo particular, onde nós encontramos uma maior pluralidade de contratos de adesão? Geralmente, os serviços de telefonia e internet. Quando você vai lá fazer o seu plano de celular na Vivo, na Claro, na TIM, você não discute as cláusulas contratuais com a TIM ou com a Claro. Você não diz, olha, eu quero 15 minutos mais 10 gigas de internet. Pô, seria muito bom. Mas pensa, imagine a empresa discutindo individualmente com cada contratante de serviço o trabalho que ela teria. E às vezes isso, inclusive, encareceria o serviço. Então, há um modelo de contrato. Ela te oferece, diz, olha, nós temos estas opções de plano. Qual você quer contratar? Quando você escolhe uma contratação, você então não pode firmar outras cláusulas. Você ou aceita aquilo que ela está te oferecendo ou recusa. Um contrato administrativo é a mesma coisa. Quando uma empresa consagra-se vencedora numa licitação, veja, a administração pública ela apresenta uma minuta do contrato. Minuta essa que já era previamente conhecida do particular, porque é um dos requisitos para o edital da licitação. Quando o particular, então, ele olha essa minuta do contrato, ele não tem o poder de ir lá e discutir essas cláusulas com a administração pública. Ele deve aceitá-las ou deve recusar a contratação, ponto final. Isso, então, é o que dota o contrato administrativo da natureza de contrato de adesão, tá? Digo via de regra, por quê, pessoal? Prestem atenção que, na lei das estatais, isso é um pouco diferente, porque quando se firma um contrato administrativo com uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, pode haver a negociação entre as partes. Por isso, então, pensem sempre que esta aula ela está tendo por base o contrato administrativo clássico, que é o contrato administrativo da legislação 8666. Mas nem todo contrato administrativo seguirá essa regra. Nós podemos dizer que, assim, 90% dos contratos administrativos firmados pelo Estado brasileiro seguem a 8666. Agora,
por exemplo, empresas públicas, sociedades de economia mista, terão algumas destas regras mitigadas. Então, imaginem que o que estamos discutindo aqui é o que é o conteúdo clássico, o conteúdo que é regra, mas pode sim ser excepcionado. Então, via de regra, contrato de adesão. Tá? Uma última característica, pessoal, e essa característica, eu coloquei alguns asteriscos, se vocês estão percebendo aqui no material, porque ela não é uma característica unânime. Não são todos os doutrinadores que aceitam, mas, eventualmente, ela aparece em prova. Então, eu trouxe essa característica. E que característica que é essa? É a chamada instabilidade. Por que alguns autores gostam de falar que uma característica padrão dos contratos administrativos é a instabilidade? Lembra, no começo da aula, que eu disse a vocês que a administração pública, ela dota-se de algumas prerrogativas que colocam ela num patamar acima do particular, e prerrogativas essas que são denominadas de cláusulas exorbitantes? Pois é, essas cláusulas exorbitantes, conforme nós veremos ao longo dessa aula, elas não são cláusulas fixas. Elas, na verdade, se relacionam com condições de mutabilidade do contrato. E aí isso eu vou explicar posteriormente. Então, se são condições de mutabilidade, ou seja, elas vão se modificando ao longo do contrato. O interesse público, por exemplo, ele não é o mesmo de quando a administração firma o contrato até quando ela termina a execução do contrato. Às vezes, o interesse público pode se perder no meio desse contrato. E isso, por exemplo, daria aso para a administração pública revogar o contrato administrativo por interesse público. É por isso, então, que a doutrina de uma parcela de autores fala que uma característica é a instabilidade. No particular, veja, se acontece uma determinada revogação do contrato unilateral, nós podemos nos socorrer dos deveres anexos da boa-fé. Diremos até que estaria tendo um adimplemento indireto do contrato. Na administração pública, não é bem assim que funciona. Até pode ter indenização. Nós veremos que, no caso de revogação pela administração pública por interesse público, ela deve indenizar os serviços que já foram executados. Mas isso não tira a característica de que o contrato existiu e terminou, e isso não é uma violação de dever da administração pública, porque é de uma natureza contratual haver a instabilidade do interesse público. Então, como o interesse público ele se muda ao longo do tempo, podemos dizer que há sim uma instabilidade. Tá? Pessoal, essas então foram as características principais do contrato administrativo. Eu agora vou fazer uma breve pausa aqui, pois temos um pouco mais de matéria para comentar. Mas antes disso, eu queria fazer um breve adendo para vocês. Quando a gente está estudando essa matéria, parece que às vezes esse tema é um pouquinho abstrato, né? Então, eu vou dar uma dica que fica interessante para vocês estudarem. Não sei se vocês têm costume de acessar alguns sites de conteúdo jurídico, como, por exemplo, Conjur, ou mesmo o site de informativos do STJ. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos desses sites eles trazem casos cotidianos da administração pública mesmo. E esses casos cotidianos é o que geralmente nos tira da abstração dessa matéria para você começar a visualizar da maneira prática. Então, assim, isso é uma técnica de estudo. Quando se depara com um tema que é muito legalista ou com um tema muito técnico, como é o contrato administrativo, vocês vão ver que nós temos uma gama de assuntos que demanda muito prazo, que demanda certas prerrogativas. E é interessante que vocês comecem a pensar como os nossos tribunais pensam. Então, leiam, por exemplo, o Dizer do Direito, entrem lá no Conjur e comecem a relacionar com alguns temas que vocês estão estudando. Aí é interessante que você começa não só a visualizar o direito na prática, mas você também começa a entender a utilidade. E aí, às vezes, você entender a utilidade de alguma coisa, você grava mais fácil, você acaba entendendo que aquilo é importante para você, tá? Então, pensem nessa técnica. Eu às vezes, utilizo ela bastante para estudar temas abstratos. Bom, vamos agora prosseguir, então.
Eu já disse que o contrato administrativo ele é dotado de diversas formalidades, como uma licitação, que ele deve ser escrito, mas não só isso. O contrato administrativo ele deve respeitar formalidades específicas da Lei 8.666. E eu queria comentar com vocês algumas formalidades que elas costumam aparecer nas provas. Tais formalidades se referem a, primeiro, a publicação do contrato administrativo. O contrato administrativo, via de regra, ele tem como uma condição de eficácia que ele deve ser publicado tanto no veículo oficial como no veículo de grande circulação. E por que eu disse condição de eficácia? Porque, via de regra, os anunciados eles tendem a lhe confundir que uma condição formal do contrato administrativo para validade a publicação, que é errado, pessoal. Veja, lembre-se, por exemplo, do Pontes de Miranda, quando ele traz para o direito civil sua clássica escada pontiana das condições de existência, validade e eficácia do contrato. No contrato administrativo, nós podemos aplicar a escada pontiana para suas formalidades. Então, vamos caminhar comigo. Inicialmente, validade. Para um contrato ser válido, o que ele precisa respeitar? Primeiramente, a lei. Então, que lei seria essa? Lei 8.666 e o edital da licitação. Essas são as duas grandes formalidades que o contrato administrativo precisa respeitar. Tendo esse grande respeito, podemos dizer que ele cumpriu o primeiro requisito de validade. Mas, o contrato administrativo, para ele ter existência, ele não precisa ser somente válido, ele precisa ser eficaz. Como se dá, então, a eficácia do contrato administrativo? Ou seja, aquele conhecimento dos terceiros e da grande coletividade que a administração pública está firmando um contrato com alguém. É aí que entra a publicação. Então, veja, pessoal, a publicação seria um passo na escada pontiana e que termina a formação do contrato administrativo. Veja, não basta o documento existir, não basta o documento ser válido e respeitar as formalidades. Ele tem também que ser eficaz perante a coletividade. E para ele produzir essa eficácia, ele tem que ser publicado. Então, veja, a publicação é um requisito não só imprescindível, como ele é necessário para a produção de efeitos. Enquanto o contrato administrativo não for publicado, ele não produzirá efeitos, tá? Muito importante que vocês entendam isso. Lembra quando eu disse agora, na escadinha pontiana, que o contrato administrativo precisa respeitar algumas formalidades da 8666? Uma das formalidades imprescindíveis que ele precisa respeitar está lá no artigo 55 do Estatuto das Licitações, que fala sobre quais são as cláusulas necessárias do contrato administrativo. Claro que eu não irei ler aqui as cláusulas necessárias, mas eu vou mostrar para vocês, ó, vou abrir aqui a lei 8666 para que vocês deem uma olhadinha nessas cláusulas. Então, veja. Estamos abrindo aqui o site do Planalto. Vou abrir aqui o artigo 55 para vocês darem uma olhada. É um artigo imprescindível que vocês tenham completa noção sobre ele. Porque quando se diz respeito de requisitos do contrato administrativo, geralmente é este artigo que vem cobrado nas provas. E ele é o requisito basilar de validade do contrato administrativo. Sem essas cláusulas, vejam que a lei diz, são cláusulas necessárias. Esse necessário diz, se não existir uma cláusula a esse respeito, o contrato administrativo ele é inválido, ou seja, ele está desrespeitando a lei. Veja, então, que são muitas cláusulas. Deem uma olhada, leem e peço muita atenção para todas elas. São cláusulas de extrema importância. Bom, vamos prosseguir. Via de regra, pessoal, o contrato administrativo ele tem que ser feito por um instrumento escrito. Mas, em alguns momentos, a própria lei excepciona que este contrato seja feito por um instrumento escrito, porque geralmente são pequenas compras, geralmente são compras de pequeno valor, geralmente são serviços ou contratações corriqueiras. Nesse caso, pessoal, a própria lei excepciona que ou o contrato pode ser verbal
ou ele pode ser substituído por um instrumento de menor formalidade. E quais são esses instrumentos? Pode ser um chamado carta-contrato, a nota de empenho ou a ordem de serviço. Não precisem se preocupar em saber especificamente o que são esses instrumentos. A prova de vocês não vai querer que vocês saibam o que é uma carta-contrato, o que é uma nota de empenho. Vocês têm que saber que isso são exemplos de instrumentos mais simples que o contrato administrativo. E aí, cada instrumento desse tipo vai ter uma previsão específica, e esta previsão específica ela é como se fosse uma dispensa da execução de um contrato com suas maiores formalidades. Geralmente, pessoal, isso aqui é uma hipótese que pode ser substituída, que é quando obras, serviços e compras forem abaixo do valor de licitação para a modalidade convite. Quando isso acontecer, a administração pública pode substituir para algum destes instrumentos, caso se adeque à previsão que eles se encontram. Geralmente, estes instrumentos, eles se encontram em decretos da administração e eles regulamentam certinho o que é uma carta-contrato, o que é uma nota de empenho e o que é uma ordem de serviço, tá? Temos também aqui, por curiosidade, uma orientação da AGU, Orientação Normativa 4, e que, para quem presta concursos de advocacia pública, geralmente costuma vir nas suas provas essa orientação, principalmente em questões discursivas, que diz o seguinte, veja, quando a administração pública ela forma um contrato verbal, eu disse que a regra é que seria nulo, porque o contrato ele deve ser por um instrumento escrito. Mas, em alguns momentos, são pequenas compras, pronta entrega ou um pagamento, com 5% do valor do convite, pode ser feito um contrato verbal. Mas, aí você me pergunta, mas o professor, imagina que a administração pública ela firmou um contrato verbal numa hipótese que não era de contrato verbal, ou seja, esse contrato foi nulo. Então, nulidade é um vício de legalidade, então a administração pública, obrigatoriamente, ela tem que anular esse contrato administrativo. O que vai acontecer? Você vai se perguntar, mas professor, o particular, ele vai deixar de receber o dinheiro por isso? Que ele prestou um serviço que era por um contrato eivado de nulidade? Não, né, pessoal? Vamos pensar com um raciocínio lógico. Você prestou um determinado serviço, tá? Imagine que você foi lá e executou um serviço de limpeza, ou você vendeu algo para a administração pública, e aí você vai deixar de receber o seu dinheiro pelo seu serviço que você fez? Não faria muito sentido, né? Se não, veja, a administração pública, por mais que ela fez um contrato sem as devidas formalidades, ela se beneficiou do serviço. Então, a gente estaria tendo um caso de enriquecimento ilícito. Ou seja, não faria muito sentido, né? A administração pública ela se enriquecer ilicitamente às custas do serviço prestado pelo particular. Então, o que essa orientação que eu trouxe, mostrei para vocês aqui diz, é que mesmo que a despesa não esteja com cobertura contratual devida, ela deverá ser indenizada, inclusive sem prejuízo que se apure eventual responsabilidade daquele que firmou o contrato sem as devidas formalidades. Às vezes, pode ter sido um descuido, por uma falta de conhecimento técnico, mas às vezes podemos estar diante de um caso de improbidade administrativa. Então aí tem que se apurar devido à responsabilidade e o particular também não pode se ver a bel prazer de sua indenização. Ele deve ser indenizado, tá? Bom, vamos agora então, pessoal, falar sobre alguns requisitos específicos do contrato administrativo. E o que eu queria comentar para vocês são dois requisitos que são importantíssimos, que é o requisito da prestação de garantia do particular dentro do contrato administrativo e a outra é sobre as cláusulas exorbitantes. Vou começar agora sobre a garantia. Bom, você pode se perguntar, o que seria uma garantia? Vou compartilhar aqui com vocês um esquema que eu fiz. Garantia, pessoal. O que vocês entendem por garantia? Garantia é quando você quer se ver resguardado que aquilo que você vai receber realmente vem. Então, por exemplo, você vai pegar um empréstimo no banco, o banco até fala, posso te emprestar o dinheiro, mas eu quero que você me dê algo em garantia, que se você não pagar, eu vou pegar.
Então, você coloca, por exemplo, sua casa, se for um grande empréstimo, ou se você vai comprar um carro, seu carro está financiado, então você dá o carro que você financiou como uma previsão, caso você não pague o seu empréstimo, o banco vai lá e pode tomar o seu carro, uma previsão da alienação fiduciária de veículos. Então, veja, garantia se refere a uma modalidade de prestação em que quem está recebendo aquilo do contrato, caso ele não receba nos moldes que foi pactuado, ele vai lá e pega aquele tipo de prestação e ele se substitui. Então, a administração pública, quando ela vai contratar com particular, ela não pode simplesmente confiar naquilo que o particular fala. Olha, eu vou ir lá e executar o serviço no modelo e pode ficar tranquilo que eu vou executar do jeitinho que você pediu. Ela pode dizer, tudo bem, acredito em você, mas eu não quero ficar só com a sua confiança. Eu quero que você me dê uma garantia de que isso vai ser feito conforme estamos contratando. Então aí, pessoal, como é feita essa garantia? A administração pública, ela vai pegar o valor do contrato e vai olhar qual é o montante final de tudo e vai dizer 5% deste valor é o que eu quero de garantia. E caso seja uma grande obra, ela pode aumentar para 10%. Mas aí a administração olha para o particular e fala, olha, o valor é este. Você pode prestar nestes modelos: dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Por que nesses modelos? Porque é o que a Lei 8666 diz. Mas aí você me pergunta, quem escolherá estes modelos de prestação? Aí, nesse caso, a própria lei excepciona que, por mais que seja um contrato de adesão, o particular pode escolher qual modelo de prestação de garantia. O que faz sentido, né? Porque a depender da atividade que o particular executa, uma dessas modalidades de garantia vai ser mais viável para que ele preste. Então, veja, a administração pública, ela tem um poder de poder executar uma garantia sobre o particular, ou seja, eu exijo que você me garanta a execução do contrato, mas, por outro lado, a administração pública não pode obrigar a qual modalidade de garantia o particular vai prestar. É ele quem escolhe. O que a administração pública faz é só, veja, particular, na lei tem essas: dinheiro, títulos da dívida pública, seguro, garantia e fiança bancária. Escolha alguma delas, tá? Em alguns julgados, inclusive, por exemplo, do TCU, pessoal, comentário importante. Tema de contratos é um tema que ele é bem a cara, não só do direito administrativo, mas ele é uma cara do administrador público. Então, é um tema que não tem, às vezes, só jurisprudência importante do STJ, do STF. Tem do TCU. Então, é legal que, às vezes, vocês pesquisem o que o TCU entende sobre a respeito de algumas coisas. No finalzinho dessa aula, eu trouxe alguns entendimentos importantes do TCU que costumam cair nas provas. Mas, assim, trouxe aquilo que eu consegui pensar. Geralmente, provas de alto calibre costumam cobrar com grande intensidade, principalmente se a sua carreira for carreira federal. Então, se for carreira federal, eu vou te dar. Vai cair, com certeza, o entendimento do TCU sobre contrato administrativo. Carreira estadual e carreira municipal, cai alguns mais emblemáticos, às vezes algumas coisas que o próprio STJ e o STF já decidiram. Mas, dica, prestem bastante atenção no TCU dessa matéria. Tá? Então, recapitulando, garantia, a administração pode exigir 5%, 10% no máximo se for uma obra de grande vulto, e ali os modelos de prestação que o particular escolhe, tá? Vou continuar compartilhando aqui a tela do material, porque a partir de agora, o que eu vou dizer fica melhor para visualizar com a projeção de tela, porque agora eu trouxe bastante tabela, bastante esquema, um mapinha mental, então vai ficar mais legal se eu deixar que vocês visualizem a tela, tá? outro último adendo, antes da gente entrar em cláusulas exorbitantes, que eu esqueci de mencionar, é que quando o contrato termina, obviamente, essa garantia vai ser devolvida, e devolvida com correção monetária, porque o particular não pode se ver no prejuízo. Mas, caso o contrato ele não se dê da maneira como a administração pública previu no início, então aí ela é o momento que ela vai executar essa garantia. E aí, por um entendimento lógico, você pode me perguntar, mas professor,
imagina que o prejuízo foi maior. Pode, então, a administração pública ir lá e cobrar depois esse prejuízo que foi além da garantia? Então, vamos imaginar que ela foi lá, pegou a garantia, essa garantia não foi suficiente para indenizá-la dos prejuízos que ela teve de uma má execução de um contrato administrativo. Imagina que está lá a empreiteira fazendo uma construção e, nesse determinado momento, a empreiteira sofre falência e do dia para a noite ela fechou suas portas e ninguém mais foi trabalhar. Então, olha o grande prejuízo que a administração tomou. Ela vai lá e executa essa garantia. Mas, se essa garantia não for suficiente, ela pode muito bem ir lá e cobrar o restante do particular, por exemplo, uma via de uma ação de cobrança ordinária. Nada impede que ela ingresse em juízo, tá? Agora, pessoal, vou comentar com vocês sobre o grande tema da nossa aula, que são as cláusulas exorbitantes. Já comentei um pouquinho com vocês no começo sobre o que eram as cláusulas exorbitantes, que elas eram prerrogativas e poderes que a administração pública possui acima do particular. E é basicamente esse o conceito. Um ponto importante que eu apenas não mencionei, e agora eu quero que vocês frisem, é que as cláusulas exorbitantes, elas devem ter previsão expressa e taxativa em lei, por decorrerem de um direito público, tá? Então, por ser um direito público legal, ela deve ter a previsão na lei. Aí você me pergunta, professor, onde está a previsão que a administração pública pode se valer de cláusulas exorbitantes? Essa previsão se encontra do artigo 55 da Lei 8666, quando se fala das cláusulas necessárias. Aquelas cláusulas dizem respeito ao envoltório das cláusulas exorbitantes. Então, ali é a previsão principal do que se entende por cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Veja, 3 características são importantíssimas para que vocês entendam o que são cláusulas exorbitantes no contrato administrativo. Elas são tão importantes para a execução do contrato e elas, na verdade, elas são equiparadas a um grande poder que a administração pública tem perante o particular, que ela não pode ser renunciada pela administração, já que você não se renuncia a um poder que a lei te deu, ela não pode ser reduzida pelo contrato, ou seja, não pode haver uma limitação pelo particular, e ela não precisa estar escrita para ela ser válida, porque ela é uma previsão direta e expressa da lei. Então, olha como é forte o conteúdo das cláusulas exorbitantes. Daqui a pouquinho, eu vou exemplificar para vocês casos de como a administração pública se vale das cláusulas exorbitantes. Por enquanto, vamos ficar ainda caminhando um pouquinho num conteúdo doutrinário conceitual, porque é importante que vocês tenham isso bem consolidados na mente para que vocês entendam a execução propriamente dita das cláusulas exorbitantes. Interessante nós mencionarmos aqui uma teoria que vem da doutrina do Diogo de Figueiredo Moreira, que é a teoria da dupla motivação das cláusulas exorbitantes. O Diogo de Figueiredo, ele diz que hoje, no Estado moderno, nós não temos mais uma economia com uma alta intervenção do Estado. E a nossa economia capitalista, ela dá lógica para a liberdade de contratar e a iniciativa privada prevalecendo sobre os ditames do Estado. Nesse momento, então, nós podemos dizer que o Estado ele não perde as cláusulas exorbitantes, ou seja, nos contratos administrativos ainda faz sentido que a administração pública seja um pouquinho diferente do particular dentro do contrato administrativo. Mas ela não pode, discricionariamente e a seu bel prazer, dizer que ela é melhor e maior que o particular em qualquer momento da execução do contrato. Ela precisa, então, de uma dupla motivação. Ela precisa que ela apresente que há motivos tanto no contrato quanto para o caso concreto para que ela aplique aquela cláusula exorbitante. Vou dar um exemplo para vocês e agora eu vou antecipar algo da aula. Uma das cláusulas exorbitantes que a administração pública pode se valer é sobre a rescisão unilateral do contrato. A administração pública, no caso, por exemplo, do particular, eles se socorre por um inadimplemento. Lembre do caso da falência, que eu disse no início da aula. Imagine que a empreiteira faliu, e aí a falência da empreiteira executou o abandono da obra.
Nesse caso, a administração pública, ela pode ir lá e rescindir o contrato com o particular sem se socorrer ao judiciário e por ela mesma. Prerrogativa essa que o particular não tem. Por isso chamamos de cláusula exorbitante. Nesse momento, então, ela pode ir lá e aplicar essa cláusula peremptoriamente. Como agora nós estamos interpretando as cláusulas exorbitantes num modelo constitucional moderno e em um momento em que a administração pública não pode ir lá e se impor de qualquer maneira para os particulares, ela então tem que primeiro garantir um contraditório e ampla defesa ao contratado. O que seria isso? Então, antes dela ir lá e rescindir o contrato, ela vai mandar uma cartinha para o particular e vai notificar. Falou, olha, empresa, você tinha que estar prestando um serviço aqui. Por que você não está? Te dou um prazo para que você se justifique. Aí ela coloca a ressalva. Se você não se justificar nesse prazo, rescindirei o contrato. Aí imagina que ela manda essa carta, a carta retorna sem resposta. Passou o prazo, suponhamos que ela deu 15 dias, 20 dias, 30 dias. Prazo que ela arbitra qual seria melhor para aquele caso concreto. Não tem resposta. A administração pública pode, então, simplesmente ir lá e rescindir esse contrato. Aí, ela tem, então, motivo para que ela se socorra das cláusulas exorbitantes, tá? Veja, então, que faz sentido que o Diogo de Figueiredo traz na sua doutrina, porque é um entendimento mais moderno sobre o contrato administrativo. E é com essa mentalidade que você deve ingressar na administração pública e quando vier na sua prova algum questionamento sobre a interpretação das cláusulas exorbitantes, que você entenda dessa maneira, tá? Apenas a título de comentário também, o particular, ele não pode se socorrer da rescisão unilateral do contrato. Mas a Lei 8666 diz que, caso a administração pública seja ela quem não está pagando o particular, imagine que nossa situação seja o inverso. A empreiteira está lá, está executando a obra de construção. Aí o Estado começa a notificar, fala, olha, está faltando dinheiro, não vou pagar. Aí atrasa um mês. Olha, está faltando dinheiro, não vou pagar, atrasa outro mês. Olha, está faltando dinheiro no orçamento público, não vou pagar, atrasa outro mês. 3 meses, 90 dias. Quando ela dá o 91º, então passou 90 dias, entrou o 91º, a Lei 8666 permite que o particular ingresse no Poder Judiciário e peça que o juiz rescinda esse contrato administrativo. Então, veja, é uma rescisão unilateral? É, porque veio da vontade só do particular, mas não é uma rescisão unilateral como da administração pública. O particular precisa aguardar o prazo de inadimplemento de 90 dias da administração e ele não pode parar de executar seu serviço por conta própria. Ele tem que se socorrer de uma decisão do judiciário. Então, sobre rescisão unilateral, é isso que vocês precisam saber. Agora, vamos passar alguns comentários sobre as demais cláusulas exorbitantes que eu trouxe para vocês como exemplo, tá? Aqui não são todas as cláusulas, eu trouxe alguns exemplos principais. A próxima que eu queria dizer é sobre a alteração unilateral do contrato, na busca do interesse público. A administração pública, pela lei, ela pode alterar por ela mesma alguns ditames do contrato ao longo da execução. E faz um certo sentido, porque imagine que, às vezes, ao longo da execução de determinada obra, o projeto ou o valor de alguns insumos, eles modificaram. Então, aí, para a administração pública, ela se readequar àquele momento, ela, então, pode alterar de maneira unilateral. Mas não é uma alteração arbitrária. Ela tem que respeitar alguns limites. Quanto ao valor, ela só pode alterar se for 25% para menos. Agora, no caso de reforma, ela pode até acrescer para 50% ou suprimir por 25%, tá? Veja que esta alteração unilateral do contrato, ela está intimamente relacionada com valores de insumos, com relações monetárias do contrato. E é por isso, então, que a respeito da alteração unilateral do contrato, começaram a surgir alguns casos na jurisprudência. E esses casos, por exemplo, é o que o STJ delimitou que aumento salarial ou a inflação não pode ser considerado um fato imprevisível ensejador de revisão contratual. Por quê, pessoal? Geralmente, a inflação ou um aumento previsível do salário já está previsto com uma cláusula de reajuste. Mas você fala, peraí, professor,
Você falou agora duas palavras importantes: revisão e reajuste. Então, não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Olha o que eu trouxe para vocês aqui. Quando agora estamos diante de condições monetárias do contrato, estamos nos falando sobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. É nesse momento, sobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, que surgem 4 conceitos importantíssimos que vocês devem ter em mente, que é o reajuste, a revisão, a repactuação e a atualização financeira. São 4 momentos distintos sobre mudanças de valores financeiros no contrato administrativo. O reajuste, ele é aquela cláusula que vem dentro do próprio contrato para reajustar o valor com base na inflação. É por isso, então, que o STJ disse que ele não pode ser considerado um fato imprevisível para dar aso para revisão contratual. Porque o que é revisão? São fatos supervenientes e imprevisíveis que acontecem ao longo do contrato e que demandam uma organização e uma readequação de custos dentro do contrato administrativo. Esta reorganização financeira, ela não é aquela reorganização ordinária, previsível, conforme, por exemplo, índices inflacionários. Ela é uma reorganização imprevisível. Então, este fato, ele pode demandar que a administração pública se encontre com o particular novamente e ela revisite as cláusulas financeiras, tá? Por outro lado, nós temos outros 2 momentos distintos, que pode ocorrer uma repactuação. Repactuação é uma atualização, é um reajuste financeiro específico de serviços contínuos, em que não basta que você atualize com o valor da inflação. Como o serviço é prestado de maneira contínua por mais de um ano, demanda que faça verificações constantes se as condições iniciais ainda estão previstas. Então, caso as condições iniciais não estejam previstas, é necessário que você repactue as condições, tá? Então, por isso nós chamamos de repactuação. Por fim, a atualização financeira é simplesmente para preservar o poder aquisitivo do particular no contrato administrativo. Imagine, pessoal, que chegou a data do adimplemento da prestação da administração pública. É a data que o particular receberia o valor pelo serviço prestado, mas a administração pública atrasou o pagamento. Então, quando ela realizar o efetivo pagamento, essa prestação tem que ser atualizada financeiramente. Então, é isso que nós chamamos de atualização financeira, quando você apenas atualiza o valor de um atraso que a administração pública efetuou perante o particular. Então, recapitulando, importantíssimo que vocês visualizem a diferença destes 4 institutos financeiros do contrato administrativo, pois eles se diferenciam e as provas costumam cobrar quais são as diferenças desses institutos. Então, peguem esta tabelinha e decorem o que é reajuste, o que é revisão, o que é repactuação e o que é atualização financeira. Confesso muito para vocês, pessoal, errei muitas questões a respeito disso, porque confunde quando você está resolvendo esse exercício, sabe? Você vai ler um caso, o reajuste parece muito com revisão, aí você está lá com o calor da prova, e está cansado, e é muito fácil se você não tiver consolidado que é um que é o outro. Então, dica de ouro, decorem essa tabela, porque ela vai valer muitos pontinhos importantes para vocês, tá? Continuando agora, vou dar uma breve acelerada para que a gente possa comentar a boa parte dos pontos da aula, pois temos ainda mais uns 15 minutos apenas, vou dar o horário que eu prometi para vocês. A rescisão unilateral, já comentamos. Outras cláusulas exorbitantes que podem ser mencionadas é a respeito do poder de fiscalização da administração pública. A administração pública, ela tem um poder e dever de sempre fiscalizar se o contrato está sendo executado da melhor maneira e, caso ela não execute esse seu poder de fiscalização, o Estado pode, inclusive, responder por essa omissão, ou seja, uma responsabilidade administrativa por omissão estatal. E uma outra cláusula é a continuidade da prestação de serviços, e que está, inclusive, intimamente ligado ao poder de fiscalização. Se o serviço tem que ser contínuo e prestado nas condições inicialmente pactuadas e de uma maneira eficiente e eficaz, ele deve ser constantemente fiscalizado. Então, veja,
uma e outra cláusula exorbitante estão intimamente relacionadas, tá? A própria lei agora, pessoal, diz que essas cláusulas exorbitantes, veja, se elas não forem respeitadas dentro do contrato, e se o particular viola alguma dessas prerrogativas da administração pública ou alguns ditames legais, a administração pública pode ir lá e aplicar penalidades. Penalidades estas que servem ou às vezes para coagir o particular de executar a sua função corretinha, ou de simplesmente punir o particular por alguma ilegalidade ou irregularidade que ele fez ao longo do contrato. Essas penalidades, pessoal, elas estão disciplinadas no artigo 87 da Lei 8666. E, novamente, eu digo, devemos sempre prestar atenção no modelo de Estado moderno, em que a administração pública não pode ir lá e aplicar uma penalidade no particular a seu bel prazer. Ela deve dar sempre um respeito ao contraditório, à proporcionalidade, ao devido processo legal. Então, será instaurado anteriormente a aplicação dessas penalidades, um processo administrativo, e dentro deste processo administrativo, a administração pública verá se efetivamente está ocorrendo o caso de aplicação de uma penalidade. Penalidades estas que podem ser aplicadas tanto de maneira cumulativa como de maneira isolada. E aí a administração pública é que prestará atenção se o caso é de uma tamanha gravidade que necessitará de uma penalidade ou de uma acumulação de penalidades gravosas, como, por exemplo, a suspensão de contratar com o poder público, a declaração de idoneidade do particular, a ocupação provisória, ou seja, retirar o particular da prestação do serviço e ela mesma ocupar os bens privados e executar o serviço ou a obra, ou se pode ser simplesmente algo mais brando, que basta uma advertência ou uma pequena multa, uma pena pecuniária. Multa esta, pessoal, que eu peço que vocês não confundam com um eventual ressarcimento ao erário por uma irregularidade praticada pelo particular. Essa multa, ela tem um caráter pedagógico, coercitivo. É um caráter de ir lá e punir o particular ou mesmo coagi-lo de que ele pare de executar determinada irregularidade. Mas que, se essa irregularidade gerou prejuízos para a administração pública, esta irregularidade deverá ser ressarcida, tá? Peço depois que vocês deem uma olhada no material com mais calma sobre casos que eu trouxe sobre suspensão de contratar e a declaração de inidoneidade. E até certo momento atrás, a diferença que a jurisprudência fazia sobre elas era que a suspensão era somente para o mesmo ente federativo que estava executando o contrato. Então, apenas para obras do município, ou, por exemplo, apenas para obras do Estado, a depender de onde estava sendo executada aquela obra ou serviço. E a declaração de inidoneidade, ela valia para o âmbito nacional, porque ela geralmente era aplicada pelo ministro da pasta ou o secretário de Estado. Mas o STJ superou essa posição e ele acabou defendendo que tanto a suspensão quanto a declaração de idoneidade, por mais que a lei tente diferenciar as duas, elas valem em âmbito nacional. Então, a diferença hoje que reside nas duas, basicamente, é sobre qual é a autoridade que aplica a elas, tá? Depois, deem uma olhada com mais calma sobre a diferença que a jurisprudência traz e sobre o organograma histórico, a linhagem histórica a respeito destas diferenças. E interessante que vocês saibam também que a lei orgânica do TCU, no artigo 46, a lei 8443, prevê que o próprio TCU, nos seus procedimentos de fiscalização, pode ir lá e declarar a inidoneidade do particular. E essa inidoneidade é para participar de licitações ou de firmar contratos com a administração pública por um período de 5 anos. O STF decidiu já, inclusive, que é constitucional essa previsão. Então, tema importantíssimo para as provas este. A duração do contrato administrativo, pessoal, via de regra, ela segue uma ordem lógica do direito orçamentário, que é a ordem dos 12 meses. Mas existem algumas exceções. Exceções estas
que eu não vou me alongar na aula, porque são exceções todas com previsões legais. Peço apenas que vocês deem uma olhada na Lei 8666, artigo 88 seguintes, e percebam quais são as exceções para as quais a própria lei excepciona a duração de 12 meses, que é a vigência do crédito orçamentário. Apenas a título de menção são contratos previstos no PPA, prestação de serviços continuados ou algumas das hipóteses previstas como dispensa de licitação, que é a hipótese de comprometimento de segurança nacional, compras de material de uso pelas Forças Armadas, fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, ou algumas contratações específicas da Lei 10.973, tá? Então, prestem atenção que apesar da regra ser 12 meses, ela pode ser excepcionada por algumas hipóteses legais. E veja, pessoal, só a lei pode excepcionar isso, tá? Outra previsão importante é do artigo 57, que o próprio contrato de locação, ele pode ser, não precisa respeitar o teto, tá? Que este teto, que eu esqueci de mencionar, ele é de 60 meses. Então, apesar da administração pública ter algumas hipóteses excepcionais de prorrogação dos 12 meses, ela também não pode prorrogar por mais de 60, tá? A única exceção é o contrato de locação. O TCU, inclusive, disciplina alguns requisitos de prorrogação de acordo do contrato, como a previsão no edital, o objeto e o escopo, eles devem ser inalterados, deve ser dentro da vigência, tem que haver um interesse público e deve ser elaborada pela própria administração pública uma justificativa, tá? Interessante que a jurisprudência, quando ela se debruçou sobre este tema, criaram as 3 correntes sobre o prazo de prorrogação. Lembra que eu disse que o teto de prorrogação era 60 meses. Mas a jurisprudência perguntou-se, esses 60 meses, dentro da prorrogação, qual é o prazo que eu posso ir prorrogando ao longo de 60? Uma corrente disse que era apenas o prazo que o contrato foi firmado. Outra corrente disse que era apenas igual ou inferior ao prazo pactuado. E uma terceira corrente disse que, olha, pode ser qualquer prazo, seja o pactuado, seja o não pactuado, seja um novo prazo, desde que, no total, nos sucessivos prazos, ele não exceda 60 meses. Hoje, pessoal, prevalece o entendimento da corrente número 3, que pode ser uma prorrogação de qualquer prazo, desde que não exceda 60 meses. Essa divergência veio por uma interpretação da literalidade da Lei 8666, tá? Peço depois que vocês deem uma olhada sobre diversos pagamentos acessórios que podem ser feitos ao particular e deem uma atenção no que a jurisprudência entende sobre correção monetária e reajuste de preços. Já mencionei um pouquinho com vocês sobre o equilíbrio econômico-financeiro, mas um fato que eu não comentei e que é necessário que seja dito antes do encerramento desta aula é sobre 2 elementos que às vezes são causas para a alteração do equilíbrio econômico-financeiro. Vamos retomar um pouquinho o que eu disse anteriormente na aula. Lembrem-se das hipóteses de alteração do equilíbrio econômico-financeiro no contrato administrativo. Tais hipóteses podem se derivar de 2 tipos de evento. Pode ser que a administração pública ela faça um fato fora do contrato. Imagine que o Congresso aprove uma lei que altere as alíquotas de algum imposto. Exceto o imposto de renda, tá, pessoal? Que aí o imposto de renda é uma previsão específica da Lei 8666, e aí ele não tem essa exceção. Mas vamos supor que o Congresso alterou a legislação do IPI. Aí alterou o IPI, e esse IPI se majorou de um tanto que a indústria automobilística ela teve que aumentar o preço de um automóvel e essa indústria ela estava já com um contrato firmado para vender esses automóveis para, por exemplo, uma Câmara Municipal ou uma Assembleia Legislativa, que elas seriam carros oficiais. Então, pessoal, esse fato feito fora do contrato, mas ele é um fato que altera o contrato no seu equilíbrio econômico-financeiro, porque a administração pública vai ter que rever quanto ela iria pagar para o particular, porque o particular vai dizer, olha, quando a gente firmou, o IPI era um tanto, agora é um tanto diferente e eu vou ter prejuízo financeiro se a gente continuar firmado o contrato com esse valor.
Esse fato fora do contrato que altera o equilíbrio econômico-financeiro é denominado de fato da administração, tá? Quer dizer, desculpa, fato do príncipe, confundi os dois, perdoe, fato do príncipe. E por que fato do príncipe? Tá? É uma doutrina, é um nome clássico, porque príncipe da época do rei, que o rei tinha a prerrogativa de alterar, então é um resquício histórico, porque seria o exercício da administração pública no seu próprio poder público. Então, na sua prerrogativa pública, ela foi lá e fez um ato fora do contrato, e esse ato alterou. Mas a administração pública pode alterar dentro do contrato de uma maneira ilícita, às vezes ela atrasa o pagamento, às vezes ela não cumpre com alguma cláusula contratual, e aí isso desequilibra a relação econômico-financeira do contrato. Este desequilíbrio, que é feito interno ao contrato, denominamos de fato da administração, pois é um fato que vem de dentro da atuação do contrato e é um fato ilícito, que desequilibra a execução do contrato administrativo. Tá bom, pessoal? Veja, alguns temas que eu trouxe para vocês aqui, não dará tempo de comentar. Então, eu vou dizer apenas sobre a extinção do contrato para finalizarmos nossa aula, senão alongaremos muito tempo. Mas a extinção do contrato, eu já disse para vocês, ao longo desta aula, com diversos exemplos, que a administração pública ela pode tanto esperar que o contrato termine no seu prazo e deu tudo certinho, ou pode acontecer uma extinção do contrato administrativo por uma maneira que não é totalmente amigável, ou seja, por uma maneira que não é com a execução completa do contrato. Para isso, nós temos dois tipos de extinção do contrato. Pode ocorrer uma anulação, seria um vício, por exemplo, na licitação ou no contrato, e que aí ele deve ser encerrado e esta relação será apenas indenizada dos serviços prestados. Mas, por outro lado, pode ocorrer uma rescisão, seja da própria administração pública, como nós já mencionamos, a rescisão unilateral, com uma cláusula exorbitante, como pode ser uma rescisão judicial por parte do particular, como, por exemplo, quando eu mencionei sobre a administração pública inadimplir sua parte. É importante apenas que vocês tenham em mente três expressões e não confundam elas, que é encampação, caducidade e nulidade. O que é encampação? Encampação é quando a administração pública ela retoma os bens e serviços e ela rescinde o contrato administrativo por um motivo de interesse público, ou seja, de maneira superveniente, o interesse público se perdeu e aí não faz mais sentido que o contrato seja executado. Por outro lado, caducidade seria quando o particular ele faz alguma irregularidade que dá aso para que a administração pública rescinda o contrato. Isso é um macete interessante. Lembre-se que caducidade, o que lembram vocês? Uma caca do particular. Ou seja, o particular fez uma coisa errada. Então, o contrato administrativo será rescindido por caducidade. Por fim, nós temos a nulidade, que é a ilegalidade na licitação ou no contrato, que dará uma rescisão do contrato administrativo também. Tá certo, pessoal? Por hoje, é o que eu tinha para trazer para vocês, tá? Quero dizer que a matéria de contratos administrativos tem muito mais temas do que eu trouxe para vocês, principalmente com respeito a algumas jurisprudências específicas, tanto do STJ quanto do Tribunal de Contas da União. Mas, para isso, recomendo que vocês entrem no compilado de jurisprudências do TCU ou olhem, por exemplo, no Jurisprudência em Teses do STJ e acessem a seção de contratos administrativos e lá estará totalmente organizado e sistematizado os temas que vocês precisam saber para suas provas. É muito importante que, além desta visão global de conceitos e doutrina que eu trouxe para vocês e de artigos específicos da legislação que costumam ser cobrados em prova ou importantes para o entendimento da relação contratual, que vocês também saibam sobre como se dá especificamente esta relação na administração pública, tá? E esta relação específica é vista dentro da jurisprudência.
dentro dos casos práticos, tá? Por isso, não deixem de estudar o tema contratos administrativos na jurisprudência. Quero agora, pessoal, aqui agradecer a presença de todos vocês, seja aqui por quem está assistindo essa live, aqui ao vivo, ou se é você que está vendo no YouTube, seja durante o dia, seja durante a noite, na sua madrugada, na sua tarde, com a sua família, com o seu filho no colo, ou com a sua esposa, ou sozinho, na solidão, no estudo, né? Porque infelizmente o estudo é um pouco solitário, mas faz parte. Então, quero mandar para vocês um grande abraço, um agradecimento por terem visto essa aula e continuem firmes e fortes no estudo do direito administrativo, pois ele é uma matéria importantíssima para os concursos públicos. Fico à disposição da resolução de qualquer dúvida. Meu Instagram é @AurélioMendes. Caso você tenha alguma sugestão de tema ou alguma sugestão de melhoria para o material, melhoria para a aula ou dúvida, entrem lá e sigam-me no Instagram, @AurélioMendes, que respondo para vocês. Não deixem também de seguir o Instagram do Ranieri, @Ranieri_Nogueira, e lá vocês terão também informações sobre novas aulas e novos materiais a respeito do cerne da questão. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, deixo vocês aqui com uma forte força para que vocês continuem nos estudos e não desistam, tá certo, pessoal? Muito obrigado e uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia.